Beleza, pessoal. Vamos continuar então aqui a gravação da resolução da lista de exercícios, né? E aí eu vou fazer uma correção aqui no gabarito, tá? A questão que a gente fez aqui está toda correta, só que no gabarito aqui na letra E, do deslocamento, né? Entre t igual a 0 e t igual a 4, ele considerou aqui 14 metros. Então, na verdade, aqui pela nossa resposta é 12 metros, tá? Daria 14 metros, vou até aqui, ó, fazer um X, né? Daria 14 metros se o deslocamento fosse entre t igual a 2 e t igual a 4 segundos, tá? Então, só fazendo essa correção aí no gabarito, ok? O restante está tudo ok. Vamos aqui para a quinta questão, que diz o seguinte, ó. Se a posição de uma partícula de sedimento é dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, que é uma função do segundo grau, né? A gente viu na aula teórica que quando a posição em relação ao tempo é uma função do segundo grau, esse movimento é um movimento uniformemente variado. A gente usa esse termo mais lá para o ensino médio, né? Chamado de move, né? Mas enfim. Onde t está em segundo e x em metros, né? Posição aqui em metros e o nosso tempo em segundos. Bom, qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Tá? Então, essa aqui seria a letra A, né? Vou colocar aqui a letra A. Não, tá aqui, né? Já começa com a letra A. Qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Letra B. O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x? Letra C. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Então, quando a velocidade é nesse instante, ele está se referindo à velocidade instantânea, a velocidade naquele instante, né? Velocidade da partícula em t igual a 1 segundo, né? Velocidade da partícula em t igual a 1 segundo é a velocidade instantânea, perdão, e aqui ele quer saber a velocidade escalar da partícula nesse instante, ou seja, a razão entre a distância e o intervalo de tempo que ele percorreu exatamente nesse instante de tempo. Ok? Então, vamos começar aqui pela letra A. Então, eu tenho aqui, ó, a equação da posição x igual a 4 menos 12t mais 3t elevado ao quadrado. Bom, qual é a velocidade, então, da partícula em t igual a 1 segundo? Então, se eu quero saber a velocidade, vamos derivar, né? Então, a gente viu que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Bom, a derivada de uma constante de um número é zero, menos a derivada de 12t. Então, aqui está subtendido que tem 1, né? Então, vai ficar 12 vezes 1, t elevado a 1 menos 1, mais 3. Esse 2 ele desce, né? Então, vai ficar 3 vezes 2, t elevado a 2 menos 1. Então, eu vou ter que a velocidade é igual a zero, menos 12 vezes 1 é 12, e 1 menos 1 é zero. Então, t elevado a zero, mais 3 vezes 2, 6, t elevado a 2 menos 1 é 1. Então, t elevado a 1 é o próprio t. Então, coloca aqui 6t. Então, a velocidade é igual a menos 12. Todo número, toda variável elevada a zero é 1. Então, menos 12 vezes 1 dá o próprio menos 12, mais 6t. Então, essa é a equação aqui da velocidade. Como ele quer saber a velocidade para t igual a quanto? T igual a 1 segundo. Então, nós vamos substituir aqui, ó. V é igual a menos 12 mais 6 vezes 1, para t igual a 1 segundo. Então, vai ser menos 12. 6 vezes 1 é 6. E menos 12 vezes 6, perdão, menos 12 mais 6, conserva sempre o sinal do maior, né? Menos mais é menos. 12 menos 6 é 6, mas o maior é 12, e o 12 é negativo. Então, menos 6 metros por segundo. Então, a velocidade negativa. E aí, vamos usar a teoria que a gente viu na aula, né? Ele quer saber aqui, ó, na letra B. O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo? Então, a gente viu na aula que se eu tenho uma trajetória, minha orientação positiva, aqui é minha origem, né? Se a velocidade é negativa, significa que a partícula ela está se movimentando para o sentido negativo. Ela está indo para o sentido negativo. Ó. A velocidade é menor do que zero, ok?
Então, nesse instante, o movimento é no sentido negativo de x, tá? Então, como v é menor do que zero, nesse instante, o movimento da partícula, no caso, né? O movimento da partícula é no sentido negativo. No sentido negativo, ou seja, no sentido contrário à minha orientação positiva, né? Então, no sentido negativo de x, ok? Se a velocidade fosse positiva, ele estava no mesmo sentido aqui da orientação positiva. Como a velocidade é menos 6, é negativa, ele está no sentido contrário, né? Sentido negativo. Bom, vamos fazer aqui a letra C. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Então, olha só. Ele quer saber a velocidade. Eu vou chamar só de VE, tá? Velocidade escalar. Em qual instante de tempo? Em t igual a 1 segundo.